As visões do capítulo 7 e do capítulo 8 do livro de Daniel compartilham temas comuns, mas a visão do capítulo 8 usa símbolos e idiomas diferentes. No capítulo 7 nós encontramos animais impuros e selvagens, e em Daniel capítulo 8 aparecem animais limpos e domésticos, como é o caso do carneiro e do bode. E essa mudança de símbolos e também de linguagem não é um assunto acidental, mas parece ser uma estratégia intencional para poder ilustrar um ataque ao santuário e sua subsequente purificação no dia da expiação. Um carneiro e um bode apareciam só juntos apenas no dia da expiação. Assim, devido ao uso específico de símbolos e palavras, a visão se concentra no dia da expiação. E o objetivo da lição dessa semana é precisamente entender melhor a crença mais distintiva da Igreja Adventista, que é a doutrina do santuário. Bem-vindo ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 9 e o título desta nona lição é da contaminação à purificação. E nós vamos ver 3 questões no esboço dessa semana. Vocês podem anotar e seguir nosso esboço. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o carneiro e o bode. E em segundo lugar, sobre o chifre pequeno. E em terceiro lugar, sobre a purificação do santuário. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então. No verso 3 do capítulo 8, Daniel vê um carneiro com 2 chifres. Assim diz a Bíblia. Esses chifres são desiguais. E essa descrição nos lembra aquele paralelo com o capítulo 7, onde aparece um urso que tem um lado levantado. Lembra? Os avanços do carneiro em direção ao ocidente, ao norte e ao sul correspondem às 3 costelas na boca do urso, que representam as 3 maiores conquistas do Império Medo-Persa, que são Lígia, Babilônia e também Egito. O anjo Gabriel, no capítulo 8, verso 20, esclarece que o carneiro de 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. E seguidamente aparece a imagem de um bode voador, assim diz a Bíblia, um bode voador com um único chifre que retrata os rápidos avanços militares de Alexandre o Grande. E a figura do bode corresponde à imagem do leopardo de Daniel 7 e do bronze de Daniel capítulo 2, que vem do ocidente, ataca e derrota o carneiro. Como a profecia previu, Alexandre morreu no topo de seu poder e o império foi dividido entre seus 4 generais. E esses 4 generais se distribuíram a terra de aquele então. Cassandro levou a Macedônia, Lisímaco quem herdou aquelas terras de Trácia e o noroeste da Ásia Menor. Seleuco foi estabelecido na Síria e também na Babilônia, e finalmente Ptolomeu tomou posse de Egito. Então agora vamos ver o segundo assunto, que é o chifre pequeno. A visão atinge seu clímax com a aparição de um pequeno chifre que cresce rapidamente e, após uma expansão horizontal, se direciona seus ataques para o céu em forma vertical. Para entender a importância desse símbolo, precisamos identificar 3 coisas. Em primeiro lugar, a origem, sua identificação e, finalmente, as atividades que ele realiza. Os versos 8 e 9 dizem o seguinte: em seu lugar, está falando do grande chifre, saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. E o chifre de Daniel 8 corresponde também ao chifre pequeno de Daniel 7. E os argumentos são os seguintes: por que são os mesmos? Em primeiro lugar, porque ambos os chifres são pequenos no começo. Em segundo lugar, porque ambos se tornam grandes mais tarde. Ambos crescem. Em terceiro lugar, ambos são perseguidores. Assim diz Daniel 7:21 e Daniel 8:10. Em quarto lugar, ambos se exaltam e são blasfemos. Assim diz a Bíblia, vocês podem corroborar isso também. Em quinto lugar,
Ambos apontam contra o povo de Deus, Daniel 7, 25 e Daniel 8, 24. Em sexto lugar, ambos têm aspectos de sua atividade delineadas pelo tempo profético. Em sétimo lugar, ambos se estendem até o tempo do fim, todos chegam até o final da história. Em oitavo lugar, ambos enfrentam destruição sobrenatural quando Deus intervém e os julga. A continuação, uma vez que esse chifre pequeno do capítulo 7 se origina na besta indescritível que nós mencionamos, que simboliza a Roma pagã, o chifre pequeno do capítulo 7 deve também se originar no mesmo poder, ambos. A identificação nos leva ao seguinte: seguindo um método historicista, também considerando os aspectos exegéticos e contextuais do livro bíblico, a Igreja Adventista sustenta que o chifre pequeno aponta para o sistema papal, um poder que incorporou elementos do Império Romano. E falando de sua atividade, Daniel 8:10 diz que o chifre cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos seus exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Aqui, as estrelas e o exército não devem ser comparados com corpos celestes, anjos ou divinidades pagãs. Os corpos celestes simbolizam o povo de Deus. No verso 10, e como Gabriel explica mais tarde, esse poder destruirá os poderosos e o povo santo, como diz o verso 24. Esta é uma descrição apropriada das perseguições promovidas pelo papado. Por outro lado, Daniel capítulo 8, verso 11, menciona que o poder representado pelo chifre foi engrandecido diante do príncipe dos exércitos, e ele tirou o sacrifício contínuo e jogou fora o seu santuário. O que significa que, no auge de seu poder, o chifre lança um ataque espiritual, teológico contra um príncipe que é Jesus, o Messias. A eliminação do sacrifício contínuo e a destruição do santuário simbolizam o estabelecimento de um sistema de adoração falso. E várias inovações papais, como a confissão auricular, o sacrifício da missa e também o culto dos santos, constituem um ataque ao ministério celestial de Cristo. O terceiro assunto da lição dessa semana é a purificação do santuário. Daniel, depois de apresentar as atividades do chifre pequeno, ouve dois seres celestiais conversando entre si. Um deles diz: até quando durará a visão do sacrifício diário, da transgressão assoladora, etc. E ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Daniel 8, 13 e 14. Esta declaração sobre a purificação do santuário corresponde à cena do julgamento descrita no capítulo 7 de Daniel. A palavra traduzida aqui como purificada inclui a ideia de vindicado ou restaurado. Ambas as visões do capítulo 7 e 8 usam símbolos diferentes, mas se referem ao mesmo julgamento celestial que ocorre no céu após as 2.300 tardes e manhãs. E o dia da expiação foi um dia de julgamento, assim diz Levíticos 23. E essa purificação consiste em examinar os registros da vida dos santos, conforme observado no capítulo anterior. E quando o julgamento termina, os pecados são apagados, diz a Bíblia, por meio desse julgamento pré-advento, o verdadeiro plano de salvação é estabelecido e o programa do chifre pequeno é condenado. Em outras palavras, o julgamento pré-advento justifica não apenas os santos, mas também vindica a Deus diante de todos os seres criados, incluindo Satanás e seus seguidores. Daniel não conseguiu entender porque nenhum ponto de partida foi dado. Somente mais tarde Gabriel forneceu informações a Daniel, como mostra o análise de Daniel 9, verso 23 ao 27,
Lá aprendemos que esse longo período começou no ano 457 a.C. até 1844 depois de Cristo, onde Jesus passou do lugar santo ao lugar santíssimo para fazer o ministério da expiação. Algumas aplicações ao final do nosso esboço. O Salmo 19, 9 e 10, David exclama: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais doces do que o mel. Para aqueles que se refugiam em Cristo, em Deus, para aqueles que são justificados por sua graça, para aqueles que amam a Deus e a sua lei, os julgamentos de Deus são muito desejáveis e esperados. Sabem por quê? Porque serão libertos do pecado e da culpa para sempre. Amém. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por tua palavra, que nos ensina a poder sempre esperar ser julgados por Deus, mas que Deus nos encontre sempre sem culpa, porque o Senhor leva todas as nossas culpas. Perdoa-nos cada dia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.